Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica. No vídeo de hoje vou contar para vocês uma comunicação que está no livro O Céu e Inferno, de Allan Kardec. Esse aqui é da editora M, essa minha edição, ó, em espiral, eu falo porque o pessoal sempre me pergunta, eu gosto muito, facilita muito o estudo. E essa comunicação é de um espírito entediado. Pois é, gente, quando eu vi esse título lá de um espírito entediado, eu falei, gente, existe espírito entediado, espírito que fica no tédio? Como é isso? Achei algo muito curioso, pois é, gente, existe mais coisa do que a gente imagina, né? Tô gravando esse vídeo hoje com minha blusa, olha só, que eu ganhei da FEB, tá escrito perseverança, prossiga para o alvo. Olha aí, uma frase motivacional na minha blusa. Então, para ficar sabendo, conhecendo esse caso aí, essa comunicação do espírito entediado e saber como assim existe isso de espíritos no tédio, continua assistindo o vídeo, curte o vídeo porque assim você me ajuda muito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram que é @leitura.espírita. Essa comunicação é de 1862 e esse espírito apareceu espontaneamente e ele apareceu pedindo preces. E aí, como ele apareceu pedindo preces, perguntam para ele: o que vos leva a pedir preces? E aí ele responde: estou farto de vagar sem destino. Faz muito tempo que estais nessa situação? Cerca de 180 anos. Gente, 180 anos, um espírito vagando sem destino. Olha quanto tempo nós perdemos na nossa evolução quando a gente fica assim, sem saber para onde ir, sem saber qual o objetivo, o propósito da vida, né? O que fizeste na terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Encontro-me entre os entediados. Mas essa não é uma categoria? Tudo forma uma categoria entre nós. Cada sensação encontra seus semelhantes ou seus simpatizantes que se reúnem. Ou seja, né, gente, não tem só esse espírito aqui entediado. São vários espíritos entediados que formaram até uma categoria ali, porque eles vivem juntos, né? Porque, se não estavais condenado a sofrer, permaneceste tanto tempo sem progredir? Eu estava condenada ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo aquilo que não é alegria é dor. Fostes então forçado a permanecer vagando contra a vontade? Essas coisas são muito sutis para a vossa inteligência material. Tentar me fazer entender será um começo de ajuda para vós. Não poderia fazê-lo, pois não há termos de comparação. Uma vida que se extingue sem proveito na terra, ó gente, as maritacas estão que estão hoje. Uma vida que se extingue sem proveito na terra tem para o espírito o mesmo efeito que o fogo exerce sobre o papel que o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas aquilo que foram, assim como também a causa de seu nascimento, ou se preferires, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que sucam o espírito, até que este disperse as cinzas de seu corpo. Só então ele se reconhece como essência etérea e deseja o progresso. E aí perguntam para ele o que pode ter ocasionado esse tédio que o espírito está se queixando. Ele responde: é uma consequência de minha última existência. O tédio é filho da inércia. Não soube empregar os longos anos passados na Terra, e a consequência disso se fez sentir em nosso mundo. Então a gente vê aí, né, provavelmente um espírito que viveu ali no ócio. Os espíritos que, como vós, foram tomados pelo tédio, não podem libertar-se dessa situação desde que o queiram? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Padecem as consequências da vida que levaram, foram inúteis, desprovidos de iniciativa, e assim sendo não encontram entre si auxílio algum. Estão abandonados a si mesmos, até que o cansaço decorrente desse estado de neutralidade faça com que desejem alterá-lo. Então, a partir do mínimo esforço de vontade que desperte neles, encontrarão apoio e os bons conselhos para secundar seus esforços e perseverarem. E aí, gente, quando eu li essa comunicação, eu pensei, né? É aquela coisa que a gente sempre lê. A gente vai ser no mundo espiritual exatamente o que a gente é nessa vida encarnada. Então, esses espíritos que viveram no ócio chegaram lá no mundo espiritual, sentindo aí as consequências de viver no ócio, do tédio, da inércia, né? E olha como é difícil sair dessa situação. Porque se uma pessoa vive na inércia, tem que ter muita força dentro dela
para que ela consiga sair desse estado, né? Outra pergunta: podeis dizer-me algo sobre a vossa vida na Terra? Ai de mim, deves compreender que muito pouco tenho a dizer. O tédio, a inutilidade, a inação são decorrentes da preguiça, e a preguiça é a mãe da ignorância. Esse espírito, né, gente, ele viveu no ócio, não fez nada, então ele não tem muito para dizer como foi a vida dele. Não progredistes em vossas existências anteriores? Sim, em todas elas, mas pouquíssimo, visto que foram reflexos umas das outras. Sempre há progresso, mas tão pouco perceptível que não podemos apreciá-lo. Desejarias vir com mais frequência até mim, enquanto aguardais para retomar uma nova existência? Peço que me chames para me obrigares a vir. Tá vendo, gente? Uma pessoa que vive nesse estado de inércia, ela só se move quando ela é obrigada, né? Por isso que o Espírito fala isso. Peço que me obrigues a vir. Estarás me ajudando. Poderias dizer-me por que razão vossa assinatura muda com frequência? Por que fazes perguntas demais? Isso me cansa e preciso de ajuda. E aí, o guia do médium, ele deixou uma nota aqui, está escrito o seguinte: o que cansa é o trabalho intelectual e nos obriga a prestar-lhe ajuda para que possa responder às tuas questões. É um ocioso do mundo dos espíritos, do mesmo modo que foi na Terra. Nós o encaminhamos a ti para que tentasses tirá-lo da apatia desse tédio, que constitui um sofrimento real, mais penoso às vezes do que os padecimentos mais agudos, visto que pode prolongar-se indefinidamente. Gente, porque é um estado muito difícil de sair, né? Então, olha só, 180 anos que o espírito já está nesse estado do mundo espiritual. Ele foi assim em outras encarnações. Então, imagina quantos anos esse espírito não está nesse ócio. Consegues conceber a perspectiva de um tédio interminável? A maior parte dos espíritos dessa categoria busca uma existência terrestre apenas por distração e para interromper a monotonia insuportável da sua existência espiritual. E reencarnam não raro sem resoluções firmes no bem, e por essa razão deverão reencarnar sucessivamente até que o progresso real neles aconteça. Imagina só, gente, quanto tempo esses espíritos que vivem na preguiça, no tédio, no ócio, não estão perdendo na encarnação deles. E eu acho até interessante trazer essa comunicação aqui para o canal, porque pode ajudar alguém, né, que às vezes acha que está vivendo aí nesse estado, porque o tédio, o ócio paralisam a vontade, como a gente viu nessa comunicação, e deixa o espírito perder um grande tempo, assim, nessa falta de vontade, nessa falta de iniciativa, de força, né, para mudar. Então é uma comunicação que nos faz pensar sobre como a gente tem vivido a nossa vida, né? Se a gente tem vivido nessa falta de iniciativa, no ócio, no tédio. Bom, eu achei muito interessante, eu espero que você aí de casa também tenha achado interessante essa comunicação. Me fala aqui se você já tinha lido essa comunicação, se você já sabia que tinha espíritos que viviam assim, nesse tédio, nessa falta de vontade. Eu não sabia, achei super interessante, achei interessante também as informações que essa comunicação trouxe pra gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, até mais!